Olá, pessoal do sexto ano. Vamos continuar então o nosso módulo e agora nós estamos na parte 2. Olha aqui, né? Então vamos lá, vamos ver o que nós vamos abordar então neste vídeo. Nós vamos entrar no conceito de temperatura de fusão, tá? Representada aí pelas letras T e F, e temperatura de ebulição, que é representada aí pelas letras T e E. Então vamos entender o que é a temperatura de fusão e o que é a temperatura de ebulição. Lembrando que agora nós não estamos mais falando do nome da passagem do estado sólido para o líquido e nem do líquido para o gasoso. Nós vamos falar que cada material, cada matéria, né, cada corpo, cada objeto, ele tem o seu ponto de fusão específico e o seu ponto de ebulição específico. Vamos então entender esse conceito trabalhando essas duas propriedades por meio aí da análise desse experimento. Então, o que foi feito aqui nessas duas imagens? Inicialmente foi colocado aqui, ó, gelo dentro de um recipiente e um termômetro para acompanhar esse processo, né? Acompanhar o derretimento do gelo. Enquanto o gelo estava derretendo, a temperatura dentro deste recipiente ela estabilizou a 0 graus. Quando o gelo terminou de derreter e tudo ficou líquido, pegou-se esse recipiente e colocou num outro local para que pudesse colocar um fogo embaixo, ou seja, para que pudesse aquecer. E aí, essa água aqui dentro, que quando estava finalizando o gelo, estava a 0 graus, né? Agora começa a ganhar temperatura. E com o fogo, essa temperatura vai aumentar um pouquinho mais rápido. E aí, a temperatura do termômetro, olha lá, ó, foi subindo, 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 ela nem aparece mais aqui, ó, né? Mas ela foi subindo, 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 até que quando começou a ferver, tá? Essa água aqui dentro deste recipiente que estava sendo aquecido, o termômetro vai estabilizar então na temperatura de 100 graus. Então, no momento em que a água líquida entrou em ebulição, observou-se então que a temperatura era igual a 100 graus. E esse valor ele permaneceu aí o mesmo durante todo o processo, né, da ebulição. Então foi isso que aconteceu nesse experimento. Então a gente consegue concluir que a água ela vai ter então a sua temperatura de fusão sempre a 0 graus e a temperatura de ebulição sempre a 100 graus. Né? Então a gente consegue obter isso aí. Então sabemos que temperatura de fusão e temperatura de ebulição são mais duas propriedades físicas importantes da matéria. Com elas a gente completa a quinta propriedade, né? Porque nós vimos massa, nós vimos o volume, nós vimos a questão da mudança de estado, né, da matéria. Agora, temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Então, são 5 propriedades que a gente acabou de estudar. Eu quero que vocês marquem isso aqui, ó, lá no material de vocês e grifem como importante, porque vem a definição também, ó. Temperatura de fusão é a temperatura em que o sólido se transforma em líquido, ou seja, é a temperatura em que o sólido se funde. E aqui é a temperatura de ebulição, né, a temperatura em que o líquido se transforma em vapor com a formação de bolhas, né? Então, ou seja, é a temperatura em que o líquido entra em ebulição, tá? E aí, olha só que interessante, essas propriedades não dependem da quantidade do material. Então, por exemplo, se a gente pegar 300 ml de água e aquecer, e pegar um outro experimento, 600 ml de água e aquecer, ambos os recipientes vão começar a ebulição quando a água chegar a 100 graus de temperatura, nos dois. A única diferença que vai existir aqui é que neste recipiente, por conter menos quantidade de água, menos água, ele vai chegar à ebulição mais rápido. E aqui vai demorar um pouquinho mais, porque ele tem muito mais volume de água para aquecer, né? E aí ele poder fazer o processo de ebulição, tá bom? E aí, para encerrar, então, este vídeo, a gente teve aqui, ó, o que acontece com a temperatura durante a fusão ou ebulição de uma substância. O texto fala que quando a gente, então, está fundindo um gelo, ou seja, ele está derretendo, a temperatura sempre vai se manter a 0 graus. E quando a gente ferver uma água para ela entrar em ebulição, quando ela chegar lá começar a ferver, ela vai estar a 100 graus Celsius. Então,
A mensagem final aqui que do texto fala é o seguinte: quando você colocar uma água para ferver, você vai ligar no fogo alto para que essa água aqueça rápido. Contudo, a partir do momento que ela começar a ferver, você pode abaixar o fogo, porque ela já vai ficar naquela temperatura, tá? E aí você então consegue, né, economizar gás, tá? Então aí é isso que a gente faz na cozinha, né? Quando nós estamos cozinhando, a gente coloca no fogo alto para acelerar o processo para que ela chegue no momento que a gente quer, né, que é a fervura. E aí chegou, a gente diminui a intensidade do fogo, porque daí não tem mais necessidade, né, de colocar fogo forte se ela já atingiu a temperatura que a gente precisa. Tudo bem? Pessoal, vou ficar por aqui e aguardo vocês então no nosso próximo vídeo, ok? Tchau, tchau!